Então, vamos falar sobre a importância da música. Eu estava em viagem esses dias com meu irmão e ouvindo músicas sertanejas. Não sei se vocês já repararam no nível das músicas, nas letras das músicas. A música ela tem um papel de louvor muito grande no mundo espiritual, já que o reino celeste é formado por coros de anjos e as criaturas no geral foram criadas para adoração e para o louvor. Então, para a nossa discussão, precisamos falar desse papel de adoração, de louvor que traz a música no geral. Então, vamos falar também de estilo musical, de gosto musical. Ao longo do tempo, a música vem passando por grandes transformações, grandes mudanças. As músicas estão extremamente ligadas com espiritualidade e comportamento humano. Notas e vibrações têm capacidade de gerar reação no nosso corpo e no nosso cérebro, que condiz com o teor daquela nota, com a mensagem e com o nível espiritual, a frequência. Então, quando ouvimos música, ela repercute em nossa mente, colocando em sintonia com os nossos pensamentos e as mensagens que ela passa. A nossa mente vibra no ritmo da música que escutamos e vai ter reações e provocações de acordo com ela. Então, ao longo do tempo, a música é usada de certa forma para manipular nossa mente, para estimular comportamentos, estimular certas ações, certas reações, sentimentos, adrenalina, medo, raiva e por aí vai. Então a música ela evolui para chegar ao ponto da música em que estamos. Uns falam de evolução, eu chamo e afirmo que é uma regressão. Acontece que houve uma grande decadência da música, que condiz também com o nível espiritual das pessoas e do que elas buscam. Uma música para fazer sucesso hoje exige ter o padrão que o público quer. Digo pelo Brasil, em que vivemos um período trágico para a música no geral, já que a nossa música em estilo temos principalmente sertanejo, funk e demais variações. Cada música tem um nicho, cada estilo musical tem um grupo, pessoas interessadas. Então, como falávamos anteriormente, a música serviria para louvar a Deus em princípio. Porém, ela também pode ser usada para outro louvor, seja para o demônio, como já foi tempos atrás, principalmente no estilo musical de rock, e por aí vai, né? Porém, hoje já não tem tanta essa necessidade, pois acontece que o demônio não precisa de adoração diretamente em seu nome, pois ele vive escondido. Quanto mais escondido ele tiver, mais sucesso ele tem. Por isso, a música atualmente não precisa ter nenhum conteúdo satanista por direto, assim falando, ou citando nome ou entidades, para que ela apoie o demônio. Pois simplesmente basta que a música glorifique o pecado para cumprir este papel e agradar o demônio ainda muito mais. Isto se chama de, o que vivemos atualmente, é uma sexolatria ou uma idolatria ao sexo, que se dá principalmente através da música. A música atualmente consumida é de baixíssimo nível espiritual. E praticamente todos os estilos musicais, as letras são muito parecidas. E remetendo sempre às mesmas mensagens. O que é fornicação, ato sexual e também as suas consequências. Então, geralmente, ato sexual em pecado, como, por exemplo, traição, divórcio, atos que são feitos de diversas maneiras para gerar essa idolatria do homem ao sexo. E, obviamente, não é nada relacionado com matrimônio. Pelas músicas que eu pude escutar e esse tipo, podemos classificá-las de duas formas. As músicas que retratam o ato sexual antes e depois. Então, pré-sexual e pós-sexual. E temos aquelas que são mistas e falam simplesmente do ato em si como um todo. Então, geralmente, as músicas pré-sexo são relacionadas com a fase de excitação e traz um ritmo mais alegre, batida, mais intensa, tende a ter uma música mais empolgante, mais agitada e causa provocação da pessoa que escreveu, o interlocutor e quem está ouvindo. Então, é um preparo para o ato sexual, geralmente com muita animação, muita alegria e não sei o quê. Já aquela música que retrata a pós-sexo vem com um tom de tristeza, rejeição, superação, também é aquilo que podemos chamar de música de corno, por ter o sentimento de sofrimento, de raiva, traição, superação, alcoolismo, saudade, e geralmente aborda essa temática de relações sexuais que não deram certo. De um amor que virou ódio, que virou arrependimento, amargura, tristeza e vícios. Então, essas músicas com temática do pós-sexo sempre vem tratando um ritmo mais de tristeza, de solidão, de inconformidade. Então, esse tipo de música que a sociedade gosta mostra o quanto nós vivemos no período de adolescência sexual. Então, ou adolescência espiritual, onde o ser humano vive apegado aos pecados da carne e idolatra isso acima de tudo.
E se uma música não tiver esse tipo de conteúdo, automaticamente ela vai estar fora das plataformas de sucesso. E também porque não existe público que queira outros tipos de música. Então, por causa que a sociedade vive essa adolescência, eles estão extremamente apegados à carne e são movidos por instinto. Todo esse conteúdo musical também favorece a entrada cada vez mais cedo da sexualidade nas crianças, nos adolescentes. Pois tanto o conteúdo da música quanto as coreografias, as danças estão relacionadas com práticas sexuais, obviamente. Eu lembro-me que na minha infância já tinham diversas músicas com essa conotação. Porém, de certa forma, não tão explícitos, porém, mesmo tendo todo este conteúdo, nós não tínhamos entendimento para interpretá-lo. Porém, bastava o ritmo para que ela entrasse em nossa mente. Então, as repetições, poucas notas, o ritmo que se repete e fácil assimilação e grudar na cabeça da pessoa. Então, agora, na realidade atual, certa vez eu fui em uma escola e pude ver crianças dançando e me assustei pelos gestos que eles usavam e pela letra das músicas. Não há dúvidas de que essas crianças entendem muito bem do que se trata, principalmente o comportamento, a maneira de vestir, e apesar da idade, na nossa época, provavelmente crianças com essa idade só ouviam músicas infantis. Hoje não temos mais isso, tanto crianças e adultos têm o mesmo gosto musical. Então podemos concluir que um dos grandes objetivos da música atual, além de diminuir a capacidade intelectual das pessoas, quer trazer a sexualização para o público infantil. Até porque hoje em dia já não se cria mais músicas infantis ou propagam-as. E a exposição em casa, nas escolas, em todos os ambientes. Mesmo quem não gosta desse tipo de música é obrigado a ouvir. Seja num carro de som, alguém na rua, uma festa na cidade, ou você está saindo e andando em qualquer lugar, vai ter pessoas, um vizinho, que estão ouvindo esse tipo de música. Se você ligar o rádio, também. E isso acontece pelo nível de QI cada vez menor da população brasileira. Então, quanto menor a nossa capacidade, o nosso gosto, a cultura clássica já não existe mais. E é mais difícil assimilar uma música que tem um conteúdo, entender uma música que tem uma letra, uma funcionalidade, um ritmo diferente. Já não agrada mais nem os olhos, nem os ouvidos, apenas aqueles que realmente vivem de um nível diferente de QI, de patamar de pensamento. Sendo assim, o que acontece na realidade é que quanto pior for a música, quanto pior for a letra, quanto mais sexualizada, mais sucesso ela faz. E isso já nem nos assusta atualmente. Isso não é nenhum mistério nem para nós, nem para quem cria as músicas, nem para os produtores e nem para quem financia. Tanto os cantores que querem fazer sucesso já sabem qual o conteúdo que eles devem priorizar. E hoje é impossível não ouvir música de baixo escalão. Mesmo o santo dos mais santos, se andar com a população comum, vai ter que ouvir, querendo ou não. Por isso, o primeiro passo para deixar essa realidade é mudar a nossa mentalidade por dentro. Além de parar de ouvir essas músicas de baixa frequência. Então, a partir do momento que o ser humano cria esse senso crítico de quanto a música é ruim, quanto ela é danosa para seus filhos, para quem ele ama, para quem está próximo, mais ele tende a amadurecer e abandonar esses ambientes. Depois de um tempo, ele vai aprender ou parar de dar ouvido a essas músicas. E não ficar refletindo na sua cabeça memórias, coisas antigas, ou passado, ou ex, ou que seja, que aquela música tenta trazer em sua vida. Então, escutar qualquer um pode escutar, mesmo sem querer, pois ninguém é surdo aqui. Porém, quem dar ouvidos, este sim pode cair nesse jogo. E é claro, com o passar do tempo, evitar o máximo possível esses ambientes. Até porque ninguém vai num show sertanejo para rezar um terço, ou para refletir sobre a vida, descansar. Então, o público que busca esses eventos estão interessados em coisas que estão relacionadas com aquelas músicas, obviamente. E não dá para você ter uma prática espiritual quando tem um barulho desses no seu ouvido. Isso é impossível você concentrar em uma oração, concentrar em alguma verdade espiritual, enquanto tem um barulho alto dessas músicas no seu ouvido. Isso causa um curto-circuito na sua mente se você for pensar em Deus. Então, o que encontraremos nesses ambientes, além de sexualidade, pouca roupa, bebedeira e festa nesses ambientes? O carnaval é conhecido como uma festa mundana. Porém, nem no carnaval, letras de escola de samba, essas coisas, não tem letras tão ruins quanto as músicas tocadas na casa de cada um. No carnaval, a gente tem um culto direto às entidades demoníacas de culturas greco-romanas e das ações do demônio para controlar a humanidade, para mostrar o seu projeto de governo, de como ele vem mudando as pessoas, criticando o sistema e montando o seu próprio. E esses eventos são muito bem-vindos aqui no mundo, porque vivemos em um mundo que é controlado por o príncipe que é o demônio.
Geralmente esses ambientes de show são bem cheios, muita gente vai. Isso faz total sentido a promoção para o demônio, já que os pecados sexuais são os pecados que mais levam almas ao inferno, fazendo assim um contexto interessante e paradoxal, porque o sexo, que deveria aumentar a população aqui na Terra, servir como fonte de vida, está sendo usado para aumentar a população de almas no inferno. Sendo assim, nós podemos concluir que a impureza é a mãe de todos os pecados, pois ela conduz mais almas para a danação. Então, abandonar a mentalidade humana significa abrir mão de consumir músicas mundanas. Falar isso aqui não é para mim. Eu não nasci para isso. Isso aqui não faz sentido na minha vida espiritual nenhum. Então, entra no ouvido e sai pelo outro. E é óbvio que largar esse tipo de música só será possível de um crescimento espiritual interior, onde cada pessoa precisa amadurecer e deixar de lado a adolescência espiritual, pois senão nunca vai deixar de ser escravo dos pecados sexuais e dos pecados da carne. E se você escuta algum desse tipo de música, o que vai acontecer? Você vai ficar vivendo, revivendo e remoendo os pecados que você já cometeu ou que viu outros cometendo. Ah, mas essa música, a letra é de mentirinha. Não existe mentirinha para o demônio, pois cada mentira é uma nova oportunidade para o demônio ter acesso à sua alma e conseguir te manter preso ao pecado e à impureza. Geralmente, quanto mais tempo a pessoa passa no Spotify, é uma garantia para o demônio que aquela pessoa vai passar mais tempo planejando atos sexuais, remoendo atos sexuais, sob efeito dos pecados sexuais e deixando menos tempo para Deus, menos tempo para atividades espirituais úteis, menos tempo para o crescimento pessoal e cada vez mais dependentes e escravizados por esses pecados. E assim, o demônio acaba por estimular cada vez mais este ciclo de dopamina e o sistema límbico humano, que é uma máquina que quer consumir dopamina e transformando o prazer e o pecado sexual em um dos maiores vícios na vida humana, a pior droga e aquela que mais conduz para o inferno. E assim, o ser humano vive em busca de prazer fácil. E o demônio se encarrega de cuidar para que cada um dos vícios não sejam tratados. Então, causando dependência, mas sem que o dependente perceba que está em um vício, sem a pessoa perceber que está vivendo uma vida sexual como uma droga. E é claro que a consequência de tudo isso é cada vez a pessoa se mergulhar no pecado até chegar ao poço profundo que leva ao inferno.